Olá, eu sou o Pastor Rui Nascimento e estou fazendo este vídeo dentro do quadro Pastor Rui Responde. Todos os vídeos que eu posto têm a possibilidade de você colocar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas e mandar as suas perguntas para que também possa responder, assim como eu vou fazer agora. Então, se você tem perguntas, faça. Se você não tem, curta esse vídeo, compartilha com os seus amigos e se você tiver inimigos, compartilha também, porque pode ser que eles vão se converter, nunca se sabe. Então é isso, vamos lá. A pergunta que foi colocada, a questão que foi colocada foi pela Maria. Ela me enviou a seguinte pergunta: Pastor Rui, Shalom, por gentileza, me explique porque em Colossenses 2,16 e em Romanos 14, 5 e 6, Paulo deixa entender que os gentios messiânicos não precisavam guardar o Shabat e podiam comer de tudo. Já entendi que guardar o Shabat é mandamento e uma bênção, mas quero entender porque o apóstolo Paulo falou isso. Muito obrigado. Então é isso, vamos lá. Quase sempre, a maioria das pessoas evangélicas reportam sempre a Colossenses 2,16 para justificarem um monte de coisas. É como se o resto da Bíblia não existisse e só aquele versículo fosse mais importante de todo o Novo Testamento para não guardar os mandamentos. Na verdade, também Romanos 14, versículos 5 e 6 também é usado demais, porque Paulo diz, olha, pode comer o que quiser, está liberado. Quer dizer, não é assim, porque, em primeiro lugar, quando Paulo escreveu todas as suas cartas, não tinha nem capítulos nem versículos, portanto você não pode se ater a um versículo. Esse versículo não significa nada, porque ele está fora do contexto daquilo que Paulo escreveu. Ninguém pode entender Colossenses 2,16 se não tiver lido Colossenses com olhos de ver desde o capítulo 1, versículo 1 até ao final. Se você ler o capítulo todo, 2, atentamente você vai perceber que Paulo não está falando da lei de Deus. Ele está falando da lei legalista, ele está falando das tradições dos homens, ele está falando do judaísmo que inquinava a igreja do Messias Yeshua. Você pode ver isso claramente quando os judeus que se converteram decidiram exigir que os gentios fossem circuncidados. Isso nunca foi uma lei de Deus, nunca foi uma ordenança de Deus circuncidar alguém que já tem 40, 50, 60 anos, a não ser o povo no deserto, quando Deus determinou, mas isso era apontava para outra coisa, nada a ver com os nossos tempos, com os tempos do Messias Yeshua. Então, eu vou analisar um pouco essa questão em relação à guarda do sábado e em relação à comida. Muito bem. Se Jesus aboliu a lei, ele é o anticristo. Se o seu Jesus aboliu a lei, ele não é o meu Jesus. Se ele veio para abolir a lei, ele não é o meu Senhor. Pode ser o seu, mas o meu não é não. Porque o meu diz lá em Mateus 5,17, que ele não veio para abolir nada, ele veio cumpri-la. E tem gente que diz, então ele veio cumpri-la por mim. Não, ele veio cumpri-la, ponto. E você tem que a cumprir também depois de o Pai te perdoar os pecados, em nome do Filho. Quando você crer no Filho, que o Filho veio para morrer no seu lugar e te dar vida nova, você ressuscitou nele. Ressuscitou nele para quê? Para andar no pecado ou fora do pecado? Eu ressuscitei nele para andar fora do pecado. Ótimo. E o que é o pecado? A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Se você transgride a lei de Deus, você está no pecado. E Jesus não vai morrer de novo por você, ele morreu só uma vez. Bom, eu vou me ater aqui a algumas passagens de Colossenses, onde Paulo diz que ninguém vos engane, ele diz isso no versículo 4. Mas eu gostaria também de ler o versículo 2. Aliás, eu gostaria de ler tudo, mas esse vídeo ficaria muito longo. Então, eu vou ler aqui o versículo 2. Combato para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento dos mistérios de Deus. Se você tem inteligência para conhecer os mistérios de Deus, como é que você vai
Descobrir os mistérios de Deus sem Jesus Cristo não tem como. Paulo fala isso logo no versículo seguinte, no versículo 13, ele diz: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Em quem? Em Jesus Cristo. Ele diz: o conhecimento de Deus está em Cristo. E é nele que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se você não nascer de novo e não tiver o Espírito Santo de Deus, você jamais vai descobrir os mistérios de Deus e a sabedoria que procede, que emana das Escrituras. Jamais. Jamais. E isso é o que acontece na maioria dos casos. Então ele diz no versículo 4, ninguém vos engane com palavras persuasivas. Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, e eu regozijo-me vendo a vossa ordem e firmeza na vossa fé no Messias. Portanto, assim como recebeste o Messias e Yeshua, o Senhor, assim também andai nele. Como é que ele andou? Em pecado, transgredindo a lei ou cumprindo a lei? Me diga você. Andai nele. Ele andou transgredindo a lei do Pai, não foi? Ah, não. Então você pode. Se você anda nele, você cumpre a lei do Pai. Isso é óbvio. Não precisa ser muito inteligentes. Estais firmados, edificados, construídos nele. E confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo, dando em ação de graças. A ação de graças é quando você lê a Bíblia, lê as Escrituras, retira de lá as revelações que vão transformar a sua vida e aí você agradece a Deus pela palavra dele te transformar no Messias e Yeshua, porque assim o Filho permitiu que você tivesse a revelação das Escrituras para a transformação do seu ser. E aí ele diz no versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ele está falando de quem? Está falando dos judeus, que estavam judaizando a igreja, o corpo do Messias, como tentam fazer hoje no Brasil. A maioria desses judeus messiânicos que tem por aí é pura enganação, é judaização. Eu andei lá dentro, eu sei, eu vi eles, eu vivi lá com eles, eu conheci as mentiras deles. Tentarem manipular e ser os donos de tudo, eles é que conhecem a verdade e só eles é que sabem, e ninguém pode ser um rabino se não for ungido por eles, e isso é tudo parafernália do inferno. Tem nada a ver com Jesus Cristo, nada. Tende cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. São pessoas sutis, com muita filosofia, muita sabedoria das universidades, PhDs em teologia, formados nos Estados Unidos pelo rabino não sei o quê, ordenado pelo rabino não sei quem. É uma parafernália. São vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e os rudimentos, as coisas fracas e frágeis desse mundo. Mas não segundo o Messias Yeshua. Então, essas pessoas são sutis. Eu quero lembrar você de algo que o apóstolo Pedro fala e que é incrível, mas que ninguém lembra disso nem sabe que ele falou. O apóstolo Pedro fala que Paulo falou as mesmas coisas que ele, porém, com a sabedoria que Deus lhe deu nas suas cartas, encontram-se pontos de difícil entendimento e que aqueles que não têm sabedoria nem conhecimento transformam, mudam, anulam. Porque Pedro diz, os indoutos pegam nessas palavras e enganam. E fazem isso como também fazem com as Escrituras. Isso é o que Pedro fala na sua segunda carta no capítulo 3. Se você for lá ver, você vai ver o que eu estou falando. Então, atentando para isso, e atentando também para o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16, que ele diz que toda a Escritura, está falando, quando ele fala toda a Escritura é o Antigo Testamento, é divinamente inspirada e apta para corrigir, para ensinar, para reguardir e para preparar o homem de Deus, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. Então, se você não lê as Escrituras, se você não lê o Antigo Testamento, como é que você vai ser perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra? É impossível. Então, Paulo não está falando da lei de Deus, presta atenção. O versículo 8, ele diz que são filosofias vãs de acordo com tradições de homens. Se você for em Marcos, no capítulo 7, o Senhor Yeshua já mostra isso para eles e diz, jeitosamente rejeitais a lei de Deus para seguirdes as vossas próprias tradições.
anulando assim o mandamento de Deus e fazendo a vossa vontade. Então Yeshua é o próprio a dizer que ninguém pode anular o mandamento de Deus, tem que cumpri-lo e largar as tradições dos homens. Essas tradições vêm do judaísmo, vêm do catolicismo, vêm dos evangélicos, vêm de um monte de tranqueiro, um monte de lixo, mas não vem da Bíblia, não. Quando você conhece a Bíblia, você não entra por esse caminho. Então são tradições, rudimentos, coisas fracas, e não segundo Cristo, porque é nele que habita toda a plenitude da divindade. E veja, se nós pularmos aqui um pouquinho para o versículo 20, eu estou aqui pulando e trazendo essa explicação sem entrar em grandes detalhes, para não alongar muito o vídeo. Ele diz, se estáis mortos no Messias quanto aos rudimentos no mundo, não é quanto à lei de Deus, não, meus irmãos. Presta atenção. Ele está falando no versículo 16, ninguém vos julgue pelo comer ou beber ou por causa de dias de festa, de lua nova, de sábados, porque isso são sombras das coisas futuras. A realidade encontra-se no Messias. Porquê que a realidade se encontra no Messias? Porque ele cumpriu toda a lei. Essa é a realidade. Esses rudimentos fracos do mundo não são a realidade. E as pessoas que eram gentis e que estavam mudando e que estavam vindo comer aquilo que estava escrito em Levítico 11, que é a comida que Deus determinou, e que estavam querendo guardar os sábados, os judeus diziam que não precisava porque eles eram gentis, aquilo não era para eles. Os próprios judeus começaram a fazer isso. Uns diziam que tinham que ser circuncidados, mas quando se tratava de comer a comida separada, aí não precisava, não. E Paulo está falando de rudimentos do mundo, ele não está falando da lei de Deus. Porque se ele estivesse falando na lei de Deus, em Romanos 7, versículos 12 e 14, ele teria mentido. Quando ele diz que a lei é santa. A lei é santa, perfeita, pura e boa. Como é que alguém pode anular uma coisa que é santa, perfeita, pura e boa? E mudá-la para quê? Substituí-la por o quê? Ele está falando de rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo era a lei que os judeus tinham, que não era a lei de Deus, e obrigava os homens a fazerem coisas que a Bíblia não falava. Era a lei legalista. Está certo? É disso que ele está falando. E tanto assim é, se você for lá, em Romanos 7, 14, você vai ver, e vamos lá, eu vou ler para você. Romanos 7, 12 e Romanos 7, 14. Paulo fala que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O mandamento é santo, justo e bom. Você vai anular e trocar ele por o quê? Pelos mandamentos do seu pastor? Versículo 14 diz, sabemos bem que a lei é espiritual. Como é que você vai anular uma coisa que é espiritual? Como é que você vai retirar da Bíblia, da sua vida, uma coisa que é espiritual? Se é espiritual, é de cima, meus irmãos. Espiritual nunca foi da terra. A lei não veio de baixo, não foi Moisés que deu, foi Deus que deu. Foi Deus que desceu no Sinai para trazer o que era de cima, é espiritual. Certo? E então, quando você entende isso, e você vai para o capítulo 3 da mesma carta de Colossenses, tudo aquilo que é usado em Colossenses 2,16 é desmistificado e cai por terra aqui, quanto mais não seja por este versículo. Portanto, se foste ressuscitado no Messias Yeshua, procurai as coisas que são de cima. A lei é de cima. A lei é espiritual. Ele fala em Romanos 7,14. Então como é que ele vai dizer para você não cumprir a lei, que é espiritual, e aqui ele diz, procura a lei, porque ela é de cima. Procurei as coisas que são de cima, aonde o Messias está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são terrenas, porque você já morreu. E a vossa vida está oculta no Messias Yeshua. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Se ele está dizendo, procura andar como Yeshua andou. Porquê? Porque ele cumpriu toda a lei, ele está sentado à direita do Pai. E se você fizer o mesmo que o Messias fez, você vai sentar onde ele está. Porque agora, pela graça e misericórdia de Deus, que teve compaixão e enviou o seu Filho único para morrer por mim, que estava condenado à morte por causa do pecado e a lei me condenava, o Senhor Yeshua, pela graça e misericórdia do Pai, veio me libertar dessa morte e me transportou para a vida. E agora, nessa vida, eu vou para as Escrituras e pela inteligência, pela revelação do Espírito Santo de Deus, eu vou entender que eu preciso me colocar na posição correta para que eu possa alcançar aquilo que Deus prometeu para mim.
E se você... Aqui eu não vou me estender muito mais, a explicação está dada, mas quando você está falando de comida, você fala do quê? Se você vai em 1 Timóteo no capítulo 4, isto é coisa que ninguém quer pregar porque ninguém quer explicar. É melhor não entenderem as pessoas para Satanás poder fazer o que quer na vida delas. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores. Apostatar é cair. Cairão da fé dando ouvido a espíritos enganadores. Pastores. 90%, para não dizer 99,9% dos pastores que tem por aí são filhos do diabo. São enganadores. São enganadores, estão enganando as igrejas, estão enganando o povo, estão enganando as pessoas. Estão enganando. Quando dizem que agora elas podem comer o que quiserem, estão enganando. Quando dizem que não precisam de guardar o sábado, estão matando essas pessoas. E eles mesmos vão morrer. É no final dos tempos que isso vai acontecer, diz aqui o apóstolo Paulo. Espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Quando fala de doutrinas de demónios, não está falando aí das doutrinas dos demónios mesmo, que eu não vou aqui nem citar, porque ainda posso ser preso. Mas quando fala de doutrinas de demónios, está falando das igrejas, dentro das igrejas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm perturbado a própria consciência, que proíbem até casamento, igual os padres fazem, uns com os outros. Eles podem casar pessoas, mas eles não se podem casar. Isso é o quê? Isso é satânico. E ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graças. Veja, está dizendo, eles proíbem a abstinência de alimentos que Deus criou para quem? Para os fiéis. Quem são os fiéis? Os fiéis são aqueles que conhecem e praticam o que Deus falou. Esses são fiéis, porque vão lá em Levítico 11, leem o que Deus disse. Isto comes, isto não comes. Isto podes, isto não podes. Se você é fiel a Deus, se você tem temor a Deus, você vai dizer, se Deus falou para eu não comer, eu não vou questionar, não vou perguntar porquê. Vou dizer, não como, ponto final. Porque senão você vai se tornar igual a Eva lá no Éden. O que Deus disse não tem importância nenhuma, o que é importante é o que os seus olhos gostam. Olha lá, viu? É bonito, é gostoso, é legal. Ela olhando, vendo que o fruto era atraente, pegou e comeu. Não se importou com o que Deus falou, importou-se com o que Satanás a instigou a fazer. E tudo o que seja contrário àquilo que Deus falou, é Satanás te incentivando e te instigando a fazer. Então Paulo continua e diz, Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Deus não criou esses alimentos para qualquer imbecil, não. Para qualquer idiota, não. Deus criou esses alimentos para os que conhecem a verdade. Pastor, a verdade é Jesus. É, claro, ele era a Torá, ele era a palavra. Ele é a palavra. E a palavra é a verdade, não é o que você acha que é a verdade, não é o que os seus pastores acham que é a verdade. A verdade são as Escrituras. Se você abrir no Salmo 119, o versículo 142, lá está escrito: a tua lei é eterna e a tua palavra é a verdade, não há outra. Agora eu pergunto para você se Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é a palavra de Deus, ou é a dos pastores, ou é a sua, ou é o seu entendimento, ou é o entendimento de Paulo, ou é o entendimento de Pedro. Deus não te deu sabedoria para você ler e saber o que é que pode e o que é que não pode fazer? Leia e pratique. Não estou bravo não, tá, irmãos? Eu fiquei assim bem aceso quando eu falo dessas coisas. Então eu espero ter sido claro em relação ao sábado, em relação a... Já fiz um vídeo sobre o sábado, agora esse aqui fala um pouco mais dos alimentos. Essa é a resposta para a Maria e para outras pessoas que colocaram essa questão. Espero que ela vá satisfazer vocês. Se tiver mais algumas perguntas, façam. Estarei aqui de boa vontade, trazendo esclarecimento sobre tudo o que você quiser sobre as Escrituras. Tá? Fora das Escrituras não me pergunta nada que eu não sei nada. Mas dentro das Escrituras eu te respondo a tudo o que você quiser, tá bom? Então eu te incentivo a compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos evangélicos, todas as pessoas que têm também provavelmente as suas dúvidas, também fora dos evangélicos, quem sabe, que alguns vão querer. Dê o seu like, se inscreva no canal, visite o meu site, que o editor vai colocar aí
com certeza o link para você poder visitar. Procure também, através do meu site você vai poder ver quais foram os livros que eu escrevi. Procure ler os meus livros, que têm muito esclarecimento sobre muitas coisas das Escrituras, sobretudo Roma ou Jerusalém, você decide, é muito, muito importante para você poder entender algumas coisas mais profundamente do Novo Testamento, sobretudo do Evangelho de João. E seja feliz com o Senhor Yeshua. Estarei aqui disponível para responder a todas as perguntas que vocês queiram. Shalom, até o próximo vídeo, em breve.